Olá pessoal, vamos então fazer mais exercícios e agora os exercícios que eu vou fazer nessa sequência são três exercícios muito complicados em que eu quero que você preste muita atenção, que vão ser os exercícios mais difíceis que você pode ter de moda, média e mediana. Então preste muita atenção para você não vacilar e perder um exercício desse, beleza? Antes de fazer os exercícios, eu queria te mostrar o seguinte. Olha só, eu queria voltar em umas questões para te mostrar a diferença do que a gente vai fazer para as questões anteriores. Olha só, gente. Essa aqui foi a questão 3. A gente fez aqui a mediana, a média e a moda dela. E aí o seguinte, gente, como essa parte aqui, né, as classes eram valores fixos, não eram intervalos, ficou bem tranquilo de fazer. A média a gente fez esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse. Tudo dividido pela soma dos pesos, que era o 75. A moda era simplesmente o valor que mais repetia, o valor de maior frequência, que foi no caso aqui era 20 a maior frequência, então o número de horas de maior frequência foi o 15, essa já foi a moda. E a gente teve que fazer aqui, para fazer a mediana, já foi um pouquinho mais complicado, a gente teve que fazer a frequência acumulada ali e ver qual deles seria o valor da frequência acumulada. Agora nós vamos piorar esse exercício, porque agora nós vamos ter um exercício em que aqui não são valores fixos, mas as classes aqui são intervalos. Então, para a média é tranquilo ainda. A média, a gente faz aqui primeiro o ponto médio daqui dessa parte. Então, eu vou fazer aqui o ponto médio aqui dessa parte. O ponto médio aqui, 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 5 mais 9, 14, dividido por 2, 7. 9 mais 13 vai dar 22, que dividido por 2 dá 11. 13 mais 17 dá 30, que dividido por 2 dá 15. Então, quando tem a classe assim, eu faço a média e dividido por 2, né? Aliás, faço a média, né? Que é somar e dividir por 2. Esse mais esse dividido por 2. Beleza. Fez isso, agora você vai fazer esse vezes esse, 3 vezes 15, mais esse vezes esse, 7 vezes 40, mais esse vezes esse, ou seja, 11 vezes 10, mais esse vezes esse. Sempre o valor vezes, né, o valor do ponto médio vezes o peso, que no caso é a frequência, dividido pela soma das frequências. Aqui é 15 mais 40, 55, mais 10, 65, mais 5, 70. Então, aqui ficou o valor que a gente queria fazer, beleza? Aqui vai ser a média, beleza? Bom, aí a gente faz a conta, né? O 3 vezes 15, 45. O 7 vezes 40 dá 280. O 11 vezes 10 dá 110. E aqui dá 75. Tudo isso dividido por 70. Aí você faz a conta, soma ali todo mundo. 45 mais o 280 mais o 110. Eu vou fazendo a calculadora aqui para a gente não perder tempo. Deu 510 dividido por 70, inclusive se quiser cortar esse zero com esse, fica 510 dividido por 70, que é a mesma coisa ali que 51 dividido por 7, que dá 7,28. Então, 28,5 aqui. Então, acaba arredondando para 7,29. Aqui está a nossa resposta, beleza? Então, fechamos para fazer a média. Agora, nós vamos para o mais difícil, que é a moda e a mediana, beleza? É mais difícil em termos assim, é porque você vai ter que decorar umas formulazinhas mais complicadas, beleza? Vamos lá. Bom, gente, nessa questão aqui, a gente vai fazer agora o mediano, né? A média a gente já tinha até feito antes, mas o mediano. Bom, de qualquer forma, você vai ter que fazer a frequência acumulada, tá? É sempre importante quando você for fazer numa tabela assim de frequência, for fazer a mediana, você vai ter que fazer a frequência acumulada. Bom, a primeira acumulada é sempre igual à primeira absoluta, e aí depois você vai somando, 15 mais 40, 55, 55 mais 10 dá 65, 65 mais 5 dá 70. Então, aqui vai do primeiro ao 15º termo, é sempre aqui o primeiro vai ser sempre do primeiro à frequência acumulada, esse aqui foi até o 15º,
Aqui vem 16º ao 55º. Depois, vem do 56º ao 65º. E, por fim, 66º ao termo 70. Beleza. Fez isso, você já descobre qual é a classe da mediana. Por quê? Aqui, se você fizer o total aqui, você vai ter 70, né? A soma das frequências absolutas. Então, como o número é par, 70, você faz n sobre 2, vai ser 70 dividido por 2, que vai dar o 35º e o próximo. Quando é par, você pega ele e o próximo e faz a média dos dois. Quando você tem uma tabela como aquela do exercício 3, que você só tem valores aqui, não são intervalos, se você quer o 35º e o 36º, você vê onde é que está o 35º, você vê onde está o 36º. Se os dois estão na mesma classe, vai ser o valor da classe. Se um está em uma classe e o outro está na outra, você vai fazer, por exemplo, a média das duas classes, né? É simples. Quando você tem uma tabela assim, você vai ter que fazer um pouquinho a mais agora. Então, eu já sei, bom, só antes da gente continuar e fazer esse exercício, muitos exercícios pedem só a classe da mediana. Então, a classe da mediana é a segunda. Não entendi, Edi, por que a segunda. Porque o 35º e o 36º termo estão aqui, ó, entre o 16º e o 55º. Então, aqui seria a classe da mediana, do 5 ao 9, tá? Então, a mediana estaria aqui. Beleza, mas esse exercício pediu o valor. Então, você vai ter que usar uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó. Anota o que é cada coisa dessa fórmula, né? A mediana vai ser igual. Gente, acho que esse exercício é muito, muito, muito complicado. Mas, em concursos muito, né, parelhos, é uma questão como essa que faz você despontar. Muita gente faz o quê? Chega aqui e vê que, às vezes até faz acumulado aqui, sabe dessa história da acumulada, que faz o quê? Soma 5 mais 9 e divide por 2. Né? E fala que é essa. É 5 mais 9, 14 dividido por 2. 7, beleza. Mas, muitas das vezes não vai ser assim. Então, prestem atenção que vocês vão ver como é que vai ser. A mediana vai ser, olha, às vezes vai até dar um valor mesmo. Às vezes vai dar esse valor, 5 mais 9 dividido por 2. Mas não é sempre. Isso aí vai ser uma coincidência se for na metade ali, beleza? Então prestem bem atenção ao esquema. A fórmula é LI. O que é LI? Anota aí. O LI é o limite inferior da classe da mediana. A classe da mediana é essa do 5 a 9. Você vai pegar o limite inferior, que é o 5. O limite inferior é o 5, o limite superior seria o 9. Então, você vai pegar o limite inferior, que é o 5. Somar n sobre 2. N é o número de termos, 70. 70. Deixa eu colocar aqui na frente primeiro, né? A mediana vai ficar o limite inferior, que é 5, mais n sobre 2. N é o número de termos, dividido por 2, menos frequência acumulada anterior. Isso aqui vai ser a frequência acumulada anterior. A frequência acumulada na nossa classe mediana é o 55. Eu vou pegar o da anterior, que é o 15. Então, eu vou pegar aqui 15, tá? Dividido pela frequência da mediana. Qual que é a frequência da mediana? 40, é a frequência absoluta. Cuidado, aqui em cima você está pegando a acumulada anterior à da mediana. E aqui a frequência absoluta da mediana. Dividido pelo H, o que vai ser o H? O H vai ser a amplitude aqui da classe aqui, da classe da mediana, que vai ser o 9 menos 5, que dá 4, vezes 4. Então, a mediana vai dar 5, 70 dividido por 2 dá 35, que menos 15 dá 20, 20 vezes 4 dá 80, 80 dividido por 40 dá 2. Então, a mediana, por coincidência aqui, deu a média dos dois aqui. 5 mais 9 foi coincidência, muita coincidência. Não é assim que faz, tá, gente? Somar o 5 com 9, dividir por 2 e falar que essa é a mediana, não. Da classe ali, não. Esse é o esquema aqui para vocês fazerem. Então, tem que saber essa formulazinha que eu passei para vocês. Limite inferior, que é o 5, número de termos dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior
da classe da mediana. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a acumulada ali e achar qual é a classe da mediana. Alguns exercícios perguntam só qual é a classe. Eu já tinha feito exercícios assim lá, os da especialista, quando eu passei a parte da teoria para vocês. Essa aqui já é mais aprofundada, beleza? Vamos fazer agora a moda desse jeito aqui. Bom, a moda vai ser a mesma, nós vamos ter que fazer aqui. Bom, a moda é direto na fórmula, tá? Direto na fórmula. A fórmula está aqui. Então, a moda vai ser o limite inferior da classe da moda. Limite inferior da classe da moda. A classe da moda, aqui, ó. Qual que seria a classe modal? Seria a segunda, né? No caso aqui, é que tem maior frequência absoluta. Então, a moda ficaria o limite inferior, 5, mais a frequência da moda, 40, menos a frequência anterior, 15, dividido por 2 vezes a frequência da moda, ou seja, 2 vezes 40, menos a frequência anterior, que é 15, menos a frequência posterior, essa aqui é a frequência posterior, que vai ficar menos 10, vezes aqui o H a gente já sabe que é a amplitude aqui da classe da moda, que no caso seria 4. Então, a moda ficaria aqui 40 menos 15, ficaria 5, mais 25, aqui é 40 vezes 2 dá 80, 80 menos 25 vai dar os 55, né? 25 dá 55, tudo isso vezes 4. Então, a moda daria, você pode multiplicar aqui em cima primeiro, 25 vezes 4 dá 100, então ficaria 100 dividido por 55, a moda daria 5, 100 dividido por 55 dá 1,82, vou botar 2 casas decimais, tá, gente? Então, a moda daria 6,82. Essa é a formulazinha para moda. Gente, eu acredito que a maioria de vocês nunca viu essa fórmula. Acho muito complicado de cair uma questão dessa, mas se cair, vocês estão preparados. Então, são as duas fórmulas para mediana e moda quando a gente tem classes aqui. Os exercícios serão sempre muito diretos. Ele vai te dar uma tabela de frequência com classes e pedir a moda ou a mediana, gente, beleza? Então, fechamos aqui essas 3 questões para mostrar para vocês como é que faz a moda, média, mediana quando vocês tiverem classes ali. Pode ser que eles peçam só a classe, aí é muito fácil para moda, né? E a para mediana é um pouquinho mais complicada, mas se pedir o valor, vocês têm que fazer dessa forma, tá, gente? A participação dos estudantes nas Olimpíadas de Matemática da escola tal aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas por região. Em relação às edições 2005 e 2009, qual o percentual médio de medalhistas da região Nordeste? Região Nordeste, essa região aqui, ele pediu o percentual médio. Seria a média dos percentuais da região Nordeste. Então, aqui eu faria a média dos valores aqui. Inclusive, são 1, 2, 3, 4, 5 valores. Eu faria o 18 mais o 19, mais o 21, mais o 15, mais o 19. Isso aqui deu 92, que dividido por 5. 92, que dividido por 5 dá 18,4. Então, letra C é a nossa resposta. Vamos seguindo, pessoal. Qual é a média aritmética de um grupo de 6 pessoas de 14 anos, 9 de 20 e 5 de 16? Eu já mostrei para vocês que isso aqui fica mais fácil fazer o seguinte, aqui, ó. Idade e quantidade, a frequência. Eu tenho a idade de 14 anos, são 6 pessoas. São 9 pessoas com 20 anos e 5 pessoas de 16 anos. Como eu quero a média, eu vou fazer aqui a média ponderada como a gente tinha aprendido. Esse vezes esse, 14 vezes 6, mais 20 vezes 9, mais o 16 vezes o 5, dividido pela soma das frequências. Aqui ficaria 15 mais 5, 20. Então, a gente teria 14 vezes 6, mais 20 vezes 9, que é 80, né? 180, mais 16 vezes 5, dá 344 sobre 20. 344 sobre 20 dá 17,2. Essa é a nossa resposta, beleza? Tranquilo? Bom,
Os produtos de uma empresa são embalados em caixa. 10 caixas de um lote que tiveram um número de produtos contados. As quantidades foram... Taranã, podemos afirmar que a média e a mediana são... Bom, a média é só fazer 88 mais 92 mais 90 mais 90. Ou seja, somar todo mundo ali, né, gente? Então, eu vou fazer aqui, ó. 88 mais 92 mais o 90 mais o 90 mais 89, mais 87, mais 86, mais 85, mais 89, mais o 90. Gente, ali eu ia somar mesmo, na raça mesmo. 886. Dividido, como são 10 termos, dividido por 10, vai dar 88,6. Dividir por 10 é só voltar uma casa vírgula, né? E para fazer a mediana eu vou colocar os valores em ordem crescente. Eu estou vendo que tem um 85 aqui, tem 86 aqui, tem 87 aqui, tem 88 aqui e aqui. Ó, jurava que eu tinha visto 2,88, gente. Tem um 88, tem 2,89, tem 2, 3, 90, 90, 90, 90 e tem um 92. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Como são termos pares, eu faço n dividido por 2, vou pegar o quinto e o próximo, o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, vou pegar o quinto e o próximo. 89 mais 89 e dividir por 2. Como os dois são iguais, a média vai dar, a média desses dois valores iguais é o próprio valor, que é 89. Então, a média deu 88,6 e a mediana deu 89. Resposta, letra D. Beleza? Então, vamos seguindo, gente. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos, então a nota final é a média, né? Ponderada. Então, 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10, mais 2, 12. Então, isso aqui ficou o 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2. Tudo isso deu 86, que dividido por 12, né, vai ficar 7,16666. Então, arredonda para 7. Mas aqui ele arredondou para uma casa decimal só, então o 1 aqui já vai para 2, né? 7,2. Beleza? Fechamos aqui a questão. Bem comum essa questão aqui, né? O gráfico abaixo apresenta a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de 5 anos de uma determinada cidade. Qual foi a média anual de animais adotados ao longo dos 5 anos nessa cidade? A média anual aqui foi 300, aqui foi 400, 400, 450 e 500. Então, eu vou fazer aqui 300 mais 400, mais 400, mais 450, mais 500. Vou fazer só a média dos valores que eu tive aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vão ser 5. E aqui, fazendo 300 mais 400, mais 400, mais 450, mais 500. Isso aqui deu 2050, dividido por 5, dá 410, letra D. E a gente finaliza aqui a questão, beleza? Tranquila essa questão aqui, né? Bom, vamos seguindo, né? Essa questão aqui agora, gente, ela é uma questão que, ó, o Exército realizou uma seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos, 100 para sargento e 100 para cabo. Então, eu tenho aqui cabo, né, e sargento. Beleza, foram 500 cabos, que é sargentos, na verdade, e 100 cabos. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4. Essa questão é aquela mesma questão que a gente faz, a tabelinha, só que aqui já está te dando a média. Olha só o que ele está te dando.
A média para todo mundo foi 4, então a média geral foi 4. Presta atenção nessa questão. A média apenas dos candidatos a sargento foi 3,8. Então, os sargentos foram os 500 sargentos. Aqui a quantidade de sargentos, né? Quantidade. Foram 500 sargentos e 100 cabos. A nota dos sargentos foi 3,8. A nota dos cabos eu não sei. E a média total foi 4. A média não foi de sargento, não foi a de cabo. Foi a de cabo junto com o sargento. Então, como é que eu faria a média disso aqui? A gente já aprendeu. A gente faz esse vezes esse, mais esse vezes esse, dividido pela soma do total. Então, eu faria 500 vezes 3,8 mais o 100 vezes x, tudo isso dividido pela soma das quantidades, que é o 500 mais 100, daria 600. Essa aqui seria a média. E quanto que foi a média? 4. Então, eu ponho aqui no lugar da média, ponho tudo isso aqui igual a 4. Bom, isso aqui tem que resolver uma equação no primeiro grau. Se você não sabe resolver, presta atenção que o esquema é sempre o mesmo. Jogo 600 multiplicando, então aqui ficou 500 vezes 3,8. 500 vezes 3,8 dá 1.900. Mais o 100x, que é igual a 2.400. Joga o 1.900 para o outro lado, ele passa negativo. 2.400 menos 1.900. Então, 100x ficou igual a 500. O x é 500. Então, você faz a subtração e passa o que está multiplicando o x dividindo. Então, 500 dividido por 100 dá 5. Então, a média dos cabos foi 5. Essa é o esquema de fazer essa questão. Quando te der uma questão como essa, você monta a tabelinha e faz esse esquema aqui. Beleza? Tranquilo, né? Vamos seguindo, então. No final de uma competição de ciências em uma escola, restarão apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais das disciplinas Química, Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6. Então, 4 para Química e 6 para Física. Beleza. As notas sempre serão números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova de Química. No dia que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas. Então, repare que eu tenho o candidato 1, eu tenho as notas dele, o candidato 2 eu tenho as notas dele, o candidato 3 eu tenho as notas dele e o candidato 2 eu não tenho. Então, eu vou fazer o que eu tenho já, que é o candidato 1, a média dele vai ser 20, que é a matéria de Química, que ele tirou, vezes o peso, 20 vezes 4, mais ele tirou 23 na de Física, vezes o peso dele, que foi 6, dividido pela soma dos pesos, 4 mais 6, 10. A média vai dar 80, mais aqui vai dar 18, vai 138, né? Então, tudo isso dividido por 10, a média desse cara vai dar 80 mais 138, 218 dividido por 10. Dá 21,8. Essa é a média do primeiro. A média do segundo, vou fazer a mesma coisa. A média vai ser a nota dele. Do segundo não, do terceiro, né? Do segundo eu não tenho. E o que eu vou fazer com o segundo? Calma que a gente vai ver. 21 vezes 4. 21 vezes 4, mais 18 vezes 6, dividido por 10. Então, a média vai ficar 21 vezes 4, mais 18 vezes 6, dá 192, dividido por 10, a média está dando 19,2. Bom, até agora, quem está ganhando é o primeiro cara, com a nota de 21,8. Então, a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Então, eu vou fazer o seguinte, olha, para ele vencer, ele tem que tirar uma nota maior que 21,8. Eu vou fazer a nota, calcular a nota, para ele tirar a média 21,8. E aí depois eu vou falar o seguinte, olha, se ele tirar mais que isso, ele vai ser o campeão. Então, vamos ver. A média dele, do terceiro candidato, tô falando do terceiro candidato agora, tá, gente? Terceiro candidato aqui agora... A média dele vai ser a nota dele, que é de Química, X, que eu não sei, vezes 4,
mais a média dele em física, a média dele em química foi x vezes 4, que é o peso dela, mais o 25 vezes a nota dele de física, vezes o peso, que é 6, dividido por 10. Só que eu quero que essa média seja igual à do primeiro candidato, para eu poder igualar a ele. E depois a gente vai superar isso, tá? 21,8. O esquema aqui é sempre passar esse cara multiplicando, então 21,8 vezes 10 dá 218, que é igual a x vezes 4 dá 4x, e o 25 vezes 6 dá 150. Jogo 150, sempre isola o x, tá, gente? 218 menos 150 é igual a 4x, e aqui 218 menos 150 dá 68. Então ficou 68 igual a 4x. O 4 passa dividindo. 68 dividido por 4 é igual a x. O x vai ser 68 dividido por 4, que dá 17. Beleza? Então, ele tinha que tirar 17 para empatar, para ter a mesma nota que o primeiro. Como eu quero que ele vença, ele tem que ter uma nota maior que 17. Qual que é a menor nota que ele tem que ter para conseguir? A nota 18, né? Se ele tiver a nota 18, ele vai vencer. Se você tivesse notas ali menores, 15, 14, essas notas não fariam ele vencer. Então, você poderia fazer dessa forma, que outra forma era ir testando os valores das questões e ver qual deles seria o menor valor ali que faria a média dele ser maior que a do primeiro. Seria uma outra opção. E se eu fosse, você começava do menor e ia subindo, né? Se o menor valor que tivesse nas respostas já passasse lá, você faria. Mas aqui é um jeito algébrico aqui que você tem que fazer. Mas esse outro jeito aqui, e testando, às vezes você consegue fazer, mas às vezes dá muito trabalho, né, gente? Então, não sei, vamos ver. De acordo com a questão, você vai pensando o que é melhor. Tem essa possibilidade aqui de fazer a equação. Se eu fosse você, eu estudava uma equaçãozinha do primeiro grau, é coisa simples aprender a equação do primeiro grau, para coisa de 1 hora de estudo ali, rapidinho, vendo uns videozinhos, você aprende, porque faz diferença aqui para a sua prova. Bom, muitas provas, por exemplo, como a da PM, que fala só estatística, às vezes pressupõe que é pré-requisito você saber uma equação do primeiro grau, né, gente? Então, é isso. Vamos seguindo. Em um grupo de 6 pessoas, a média de idades é 17 anos. A mediana é 16,5 e a moda é 16. Se uma pessoa de 24 anos se juntar ao grupo, a média e a mediana das idades do grupo passa a ser. Gente, primeiro eu vou falar sobre a média. A média o esquema é o seguinte, a gente vai fazer a soma das idades dividido pela quantidade. Esse exercício assim, a gente faz desse jeito. Quando ele acrescenta uma pessoa, tira uma pessoa do grupo, a gente faz dessa forma. Então, a média do grupo era 17. Então, a média era 17. A soma das idades eu não sei. Eu sei que a quantidade de pessoas era 6. Passa o 6 multiplicando, aquele esquema sempre, né? Então, a soma das idades vai ser o 17 vezes 6, que dá 102. Então, a soma das idades era 102, entrou uma pessoa de 24 anos. Então, a nova média vai ser a soma. A soma era 102, só que você entrou com uma pessoa de 24. Então, agora, a soma das idades é 126. E quantas pessoas tem? Bom, eu tinha 6 pessoas no grupo, agora eu tenho 7. Então, a nova média vai ser 126 dividido por 7, vai dar 18. Essa é a nova média. Então, a gente já fica entre a letra B e a letra C. Ele perguntou a média primeiro, depois a mediana das idades, beleza? Agora eu tenho que calcular a mediana. Bom, essa questão já caiu uma vez, uma bem parecida no Enem, tá? Então, presta atenção na maldade aqui que eu vou ter que ter. Bom, se a mediana é 16,5, olha, 16,5, você não vai falar que você tem 16,5 anos. Então, é porque foi uma média e essa média deu 16,5. Então, se a média deu 16,5, provavelmente ela foi o 16 mais 17 dividido por 2. Porque quando você tem 6 termos, né, quantidade par, você vai ter ali que fazer a média dos termos. Então, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, eu tinha 6 termos, um deles era 16 e o outro era 17, você fez a média dos dois. Então, o que acontece é o seguinte, era assim, por mais que a moda seja 16, então você tem no mínimo mais um 16 para cá e beleza. O exercício falou o seguinte, olha, eu coloquei uma pessoa de 24 anos. A pessoa de 24 anos, com certeza, está para a direita aqui do 17. Então, se você reparar, agora eu vou ter uma pessoa a mais aqui. Eu tinha o 16 aqui, o 16 aqui, e aqui está o 17, porque aqui eu coloquei uma pessoa aqui na esquerda de 24 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Vamos supor que o 24 fosse logo depois do 17, ou fosse aqui, ou fosse aqui. Você acrescentou uma pessoa de 24 anos que fez o 17 agora se tornar o cara central aqui. Então, a mediana passou a ser 17 anos, porque passou o seu termo central, tá? Como eu acrescentei um cara que era uma pessoa de 24 anos, ela veio para essa parte aqui, para a direita aqui. Então, fez o 17 ficar sendo o termo central, que aqui são 7 termos, eu vou pegar o quarto termo, que é o 17. É um pouquinho chato de pensar isso aí, mas espero que você tenha entendido. Vamos seguindo, que eu quero fechar até a questão 50 nessa aula, tá, gente? Eu peço um pouco de paciência, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas a gente já fecha as 50 questões. Um concurso é composto por 5 etapas, cada etapa vale 100 pontos, a pontuação de final é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem crescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia na maior pontuação na quinta etapa. Então, eu tenho candidato A, B, C, D, E. Média nas 4 primeiras etapas. Pontuação na quinta etapa. Aqui, ó. Essa aqui é a média de 4 etapas. E essa aqui é a média de 1 etapa. Então, essas aqui tem peso 4, gente. Olha que interessante. Se for a média de 4 etapas, para eu fazer a média final, essas aqui vão ter peso 4. Então, para o candidato A, a média seria 90 vezes 4, mais 1 vezes 60 dividido por 5. Então, a média do candidato A seria 90 vezes 4, 360, mais 60, dá 420, que dividido por 5 dá 84. A média do candidato B, eu vou fazer direto aqui, ó, vai ser 85 vezes 4, 85 vezes 4, mais 85 vezes 1. A gente, se tudo 85, a média vai dar 85, né? Dá 425, que dividido por 5 dá 85. Né? Se a média, ele meio que manteve essa média, né? O candidato C, a média do candidato C, a média do candidato A, a média final. Cuidado, hein, gente? Aqui é a média final. A média final seria a média de todas as notas. Como eu tenho a média das 4 primeiras notas, eu faço a média das 4 primeiras notas com a média da primeira nota e faço a ponderada, né? Porque as 4 primeiras notas vai ter o peso de 4, né, gente? De 4 vezes. Aqui a média da C vai ficar aqui o 80 vezes o 4, mais o 95 vezes 1. Muita gente fez nessa questão aqui, faz só a média dos dois aqui, pronto, né? Então, deu 415, dividido por 5, deu 83, a média do C. A média do D vai ficar aqui os 60 vezes 4, mais 90 vezes 1, dá 330, que dividido por 5 dá 66. Média baixa, né? Porque a média das 4 lá baixou a média dele, né? Então, nem vou preocupar tanto a média do... mas aqui eu tenho que falar a média de todo mundo, né? Tem que colocar na ordem crescente. 60 vezes 4, mais 100. 60 vezes 4, mais 100. Gente, 60 vezes 4, mais 100 vezes 1. 340 dividido por 5 dá 68. Então, a média aqui deu 68. Bom, a ordem da classificação final. A ordem, aqui ó, ele falou a ordem decrescente. Então, a ordem decrescente foi o B, depois o A, depois o C, depois o E,
depois o D, né? A gente foi na ordem decrescente aqui, beleza? Vamos seguindo. Em uma loja, em 2010, em uma loja, o Carlos vendeu 270 carros a mais do que 2009. Ao lado temos o gráfico ilustrando as vendas nesses 2 anos. Olha, em 2010 vendeu 270 carros a mais. Então, como foi 270 carros a mais, a gente está vendo que aqui em 2010 foi 2 carros a mais. Esses 2 carros, cada carrinho desse, os 2 carros juntos representam 270 carros a mais. Então, cada carro desse aqui vale 135. É isso que a gente consegue compreender dessa parte aqui, ó. Eu olho para o gráfico, vejo que 270 carros a mais em 2010 do que 2009. Se tem no simbolismo aqui, são 2 carrinhos a mais. Então, isso aqui, cada carrinho representa 135. Nessas condições, podemos concluir que a média aritmética simples das vendas efetuadas por essa loja durante os 2 anos, então, no primeiro ano foi 135, 135 e 135, ou seja, no primeiro ano ele vendeu 135 vezes 3, que dá 405, e aqui é 135 vezes 5, que dá 675. Como ele quer a média dos 2 anos, eu vou fazer 405, média aritmética simples, dividido por 2. Aqui era mais difícil entender essa questão aí dos carros, deu 1080 por 2, que dá 540, né? 540 carros. O mais difícil dessa questão era entender essa questão do que cada carrinho valia 135. Bom, vamos seguindo então, gente. Ó, a nota de português de João no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre foram 6, 5, 6, 8, 8, 10. Sabe que o peso de cada uma é respectivamente 1, 2, 2 e 5. Então, 1 vezes 6 mais 2, que é o peso, vezes 8, mais 2 vezes 8, mais 5, que é o peso da última, vezes 10, dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 dá 5, mais 5, 10. Então, era só fazer a média ponderada aqui, né? 6 mais 16, mais 16, mais 10, dividido por 10. Isso aqui dá 22, mais 6, 28, mais 10, aqui mas aqui é 10 não, né, gente? 50. Aqui é 32, mais 6, aqui 38, mais 50, 88, é isso mesmo, né? 6 mais 16, mais 16, mais 50, 88, dividido por 10, que dá 8,8. Fechamos aqui a questão, beleza? Vamos seguindo, gente. Bom, aqui ele está pedindo onde se encontra, ó, considere a distribuição das frequências, 200 trabalhadores, então ele já me deu o total aqui dos trabalhadores. Eu sempre confiro, 50 mais 70, 120, mais 40, 160, 190, 200. Então, beleza, 200. Bom, aqui ele está perguntando modal e mediano, né? Bom, o modal, aí esse exercício, gente, pediu só a classe. Ele está falando só da classe, ele não está perguntando o valor. Se fosse o valor, eu tinha que fazer aquela fórmula que eu expliquei para vocês no começo da aula. Como ele quer só a classe modal vai ser essa aqui, ó. Essa aqui vai ser a classe modal, né? Que é essa aqui, que é o 70. Se eu fosse fazer a classe da mediana, eu teria que fazer aqui acumulada, aqui 120, aqui 160, aqui 190, aqui 200. Como eu tenho número par, seria n dividido por 2, que seria 200 dividido por 2, que seria o centésimo e centésimo primeiro termo. Aqui é do primeiro ao quinquagésimo, aqui é do quinquagésimo primeiro ao 120, a posição 120, não vou me arriscar a falar isso. 121 ao 160, do 161 ao 190 e do 191 ao centésimo. Aí o seguinte, gente, no caso, como a mediana está no centésimo e centésimo primeiro, os dois estão na segunda classe. Então, acabou que a classe modal e a classe mediana são as mesmas, né? A modal é entre 800 e 900? Não. A modal e a mediana estão na classe entre 500 e 600. Também não, também não, também não.
a classe mediana de 500 a 600. Essa seria a nossa resposta. O exercício pediu só a classe mediana, viu, gente? Não pediu o valor. Vamos seguindo. Considere a distribuição de frequência abaixo. Olha, ele pediu a mediana e a moda, e como aqui ele está pedindo a média aritmética, eu vou ter que fazer os três, tá bom? Então, a média, eu vou fazer o valor, o ponto médio aqui das classes para fazer a média. Então, 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. Aqui vai dar 7. Soma esses dois, divide por 2, vai dar 9. Divide por 2 dá 11. Então, aí eu faço a média. Eu faria aqui, ó, 3, ponto médio vezes o valor ali, 3 vezes 7, 5 vezes o 9, 7 vezes o 18, mais 9 vezes o 10, mais o 11 vezes 6, dividido pela soma, aqui o total das frequências. Isso aqui dá 16, mais 18, mais 10, mais 6, deu 50. Então, o total aqui deu 50. A média, gente, vai dar 3 vezes 7, mais 5 vezes 9, mais 7 vezes 18, mais 90, mais 66. Deu 348, que dividido por 348, dividido por 50, dá 6,96. Beleza, essa é a média. Beleza, para fazer vamos fazer aqui agora a mediana e a moda. Bom, para fazer a mediana, eu vou ter que fazer aqui a acumulada, 7, 16, aqui 18 dá 34, 44, 50. Bom, não vou ficar perdendo muito tempo aqui. Aqui é do primeiro ao sétimo, aqui é do primeiro ao sétimo, do oitavo ao 16º, do 17º ao 34º, do 35º ao 44º, do 45º ao 50º. Como eu tenho 50 termos, n sobre 2, eu vou ter aqui n sobre 2, 50 sobre 2, eu vou pegar o 25º e 26º termo. O 25º e o 26º termo está aqui, ó, nessa classe. Então, a classe modal seria essa aqui, entre 6 e 8. Eu vou ter que usar a fórmula aqui agora, vou ter que jogar a fórmula aqui da mediana. Bom, eu vou jogar isso aqui para um slide em branco para ficar mais fácil. Ó, aqui, a mediana vai ser o seguinte, ó, é o limite inferior, né? O limite inferior, sempre da classe mediana. Então, o limite inferior da classe mediana aqui era quanto, gente? A classe mediana é essa classe aqui, ó. Então, o limite inferior é o 6. Então, ficaria aqui o 6, tá? Mais o número de termos dividido por 2, eram 50 termos dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à da classe mediana. Então, a classe mediana era essa aqui, que a frequência acumulada era 34. Eu vou pegar a frequência acumulada anterior, que é o 16. Então, vai ficar menos 16. Deixa eu só tirar esse efeito aqui para não ficar toda hora. Então, aqui a frequência acumulada anterior é 16. Tudo isso dividido pela frequência da moda, da média, desculpa, da mediana. Eu falei tudo menos o que era, né? A frequência da mediana que é o 18, a frequência absoluta. Então, fico aqui 18 vezes H. H é a amplitude da classe ali, que é o 6 mais 8. Aliás, vai de 6 a 8, então a amplitude ali vai ser 8 menos 6. A amplitude ali vai dar 2. Essa é a amplitude aqui da mediana. Então, aqui vai ficar vezes 2. Então, aqui vai ficar 6 mais aqui 50 dividido por 2 dá 25. Menos o 16 vai dar 9. O 9 dividido pelo 18 dá 0,5, vezes o 2 vai dar 1. Então, essa conta toda aqui, ó, deu 1, tá, gente? Então, aqui deu 7, o valor da mediana. Espero que você já tenha entendido o que significa cada coisa aqui. Então, a mediana deu 7, e agora nós vamos fazer agora a moda. E a moda tem essa fórmula aqui, beleza? Vamos fazer agora a moda.
Então a moda vai ser o limite inferior da moda, aí tem que ver qual que é a classe da moda. No caso, a classe da moda também é a terceira aqui, porque a moda aqui é o de maior frequência, que é o 18. Então acabou que a classe tanto da moda quanto da mediana foi a mesma. Não é sempre isso, mas foi. Então aqui deu 18. Se a gente fosse fazer aqui, a moda ficaria o limite inferior 6, mais a frequência da moda, que é o 18. Então ficaria 18, menos a frequência anterior. Aqui a gente fala só das frequências, tá, gente? Só na mediana que você usa a frequência acumulada em algum momento. Frequência anterior que é 9, então menos 9, dividido por 2 vezes a frequência da moda, que é 18, menos a frequência anterior, que é 9, menos a frequência posterior, que seria o 10, tá? Vezes a altura não, a amplitude ali, que seria o 2, né? Que a gente viu que para fazer a mediana foi a mesma coisa. Então aqui ficou 6, 18 menos 9 dá 9. Ali vai ficar 2 vezes 18 menos 9 menos 10 dá 17. Então fica 9 dividido por 17 vezes 2. Vai dar 1,05, que mais 6 dá 7,006 aproximadamente. 0,6, arredondando duas casas. Bom, então a média foi 6,96. A mediana deu 7 e a moda deu 7,06. Bom, dessa forma, a mediana e a moda têm valor superior à média aritmética. A mediana e a moda são os dois maiores que a média. Essa era a resposta. Tem valor inferior à média aritmética? Não. Tem o mesmo valor, a mediana e a moda? Não. Difere por um valor de 10% da média aritmética. 10% da média aritmética iria lá para, seria 0,7 quase, iria para 7,7 o valor. Não. Então a resposta seria letra A. Beleza? Nós estamos quase acabando, viu, gente? Vamos para a próxima. A nota... Essa aqui acabou repetindo, né, gente? Essa questão. Não, bem parecida, né? Foram 5, 7, 6, 6 e deu as médias. Então, 5 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 6 vezes 2, mais 6 vezes 5. Aqui era só fazer a média. Aqui 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 5, 10. Então, aqui fica 5 mais 14, mais 12, mais 30, que é igual a 61, dividido por 10, dá 6,1. Essa aqui não tinha muita dificuldade, era igualzinha a outra que a gente fez, né? Me deu aqui, pediu a média, aí a média aqui sempre fazendo aqui 1 vezes 10, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 25, mais 4 vezes 40, mais 5 vezes 50, dividido pela soma das frequências. Aqui dá 25, com 25, 50, com 50, 100, com 40, 140. Então, aqui ficou 10, mais 30, mais 75, mais 160, mais 250, deu 525 dividido por 140. 525 dividido por 140 dá 3,75. Edi, como é que faz essa conta na mão? 525 dividido por 140. Dá 3, dá 0, 12, vai 1, 4, 420, dá 5, 0, 1. Não dá para dividir, põe a vírgula, 0. Vai dar 7, dá 0, 28 sobe 2, 9 vai dar 0, é isso, 28, Aqui fica, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar, acabou, aqui deu 0. Então, toda vez que você põe a vírgula, você tem direito a um 0, põe o 0, fica 5, deu 700, resto 0. Beleza? Então, certinho aqui a conta. Vamos seguir. Bom, a questãozinha de média agora, né? Uma escola tem 18 professores, um deles se aposenta e é substituído por um professor 22 anos mais novo. Com isso, a média das idades dos professores diminuiu de 2 anos.
tem 18 professores. A gente sabe que média é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Quantidade de termos. Eu tinha 18 professores, a média aqui era a soma dividido pela quantidade, que era 18, ou seja, a soma era 18 vezes a média, né? Passo 18 multiplicando. Um professor se aposenta e é substituído por um de 22 anos. Com isso, a média das idades dos professores diminui de 2 anos. Então, a nova média agora vai ser a média anterior, que era M menos 2. Então, a média agora é M menos 2, é igual à soma das idades, né? Só que a nova soma das idades, ela vai ser a soma antiga, que era 18M, menos a idade do professor que saiu, que eu vou chamar de X, mais a do professor que entrou, que é 22. Então, eu tirei a idade do professor que saiu, que foi X, e coloquei a idade do professor que entrou, que é 22. E continua com 18 professores, né? Porque saiu um, entrou outro, então tinha 18 professores, continua com 18 professores. Vou multiplicar cruzado, tomar um cuidado aqui, que é o M menos 2, o 18 vai passar multiplicando, o M menos 2, então vai ficar 18 vezes M menos 2 é igual a 18. Gente, aqui é 18M, hein? 18M, a soma antes era 18M, aí tirou a idade de um professor que é X, colocou um que é 22 e por aí vai. Então, 18M menos X mais 22. Aqui vai ficar 18M menos 36. 18 multiplicou aqui. 18M menos X mais 22. Bom, acaba que o 18M corta com 18M. Vou jogar o X para cá, ele fica positivo. E o 36 eu jogo para a direita. O 36 era negativo, era menos 36, passa mais 36. Então, esse aqui ficou 58. Essa é era a idade do professor antigo, beleza, gente? Questãozinha bem comum de cair sobre média, tá bom? Eu tenho essa distribuição, ele pediu a moda da distribuição. Nós vamos fazer de novo a moda, só jogar na fórmula. Não tem muito o que falar aqui, é jogar na fórmula e pronto, né, gente? Então, aqui a gente vai jogar na fórmula, a fórmula é essa aqui. Então, a moda é o limite inferior, inclusive a moda, o maior valor aqui de frequência é o 12, então o limite inferior é o 4, sempre o limite inferior da classe da moda. A frequência da moda é 12, menos a frequência anterior, que é 9, dividido por 2 vezes a frequência da moda, que é 12, menos a frequência anterior, que é 9, menos a frequência posterior, que foi 6. Tudo isso vezes H, que é a amplitude aqui de 6 menos 4 dá 2. Então, a moda ficou sendo 4. Aqui, 12 menos 9 dá 3. Deixa eu fazer com calma isso aqui, dá 3. Dividido ali, 12 vezes 2 dá 24, menos 9 menos 6. Aqui deu 9 vezes 2. Então, a moda aqui deu 4 mais 3 vezes 2 dividido por 9. Você pode fazer a primeira multiplicação ali em cima, não tem problema nenhum. Isso aqui dá 4,666, dá uma dízima periódica que você pode arredondar para 4,7, tá bom? Então, a resposta seria a letra A. Beleza, gente? Então, fechamos aqui a nossa resolução. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.